Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou continuar a primeira aula que eu dei sobre os anticonvulsivantes. Basicamente, agora a gente vai falar de outras três classes dos anticonvulsivantes. Aqui, basicamente, só é um esqueminha sobre os potencializadores da ação do GABA, que a gente tinha comentado na outra aula. Agora a gente vai falar um pouquinho dos inibidores da função dos canais de sódio. Essa classe de anticonvulsivantes, basicamente, esses fármacos vão se ligar aos canais de sódio no estado inativo desses canais e reduzir a velocidade de recuperação dos canais. Ou seja, eles vão aumentar o limiar de estabilidade para desencadear o potencial de ação nos neurônios, que basicamente vai inibir a formação do potencial de ação no neurônio. Então, esses fármacos basicamente interferem na excitabilidade da membrana dos neurônios devido a inibirem os canais de sódio dependentes de voltagem. Como resultado, esses fármacos bloqueiam a formação de potenciais de ação nos neurônios e estabilizam a membrana dos neurônios. Aqui é basicamente só um esqueminha de como ocorre a ação desses fármacos. Em relação aos representantes dessa classe, existe a fenitoína, que basicamente é um fármaco que é utilizado como primeira linha de tratamento para crises tônico-clônicas e focais em crianças, adolescentes e adultos. E ela também é utilizada para prevenção e tratamento de crises epilépticas durante ou após um procedimento de neurocirurgia, certo? Só que esse fármaco ele não pode ser utilizado para crise de ausência, porque ele pode potencializar a crise de ausência. Esse fármaco ele tem interações medicamentosas com outros medicamentos, como por exemplo a carbamazepina, que quando ela é tomada junto com a carbamazepina ela induz a ação das enzimas CYP450, que vão aumentar o metabolismo da fenitoína. Então, por conta disso, você pode aumentar a dosagem do fármaco e, consequentemente, ter efeitos adversos da fenitoína. Além disso, a fenitoína ela vai estimular a ação de enzimas do sistema citocromo P450, ou seja, ela vai aumentar a taxa de metabolismo de outros fármacos, como, por exemplo, anticoagulantes orais e contraceptivos orais. Assim, nesse processo de interações medicamentosas, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, quando a mulher ela toma a fenitoína e juntamente ela também toma contraceptivo oral, porque aí a fenitoína, por ela aumentar a taxa de metabolismo desse fármaco, ela pode reduzir a eficácia do contraceptivo e, consequentemente, a mulher ficar grávida. E se ela ficar grávida quando ela toma a fenitoína, isso pode causar efeitos colaterais e o RN, o recém-nascido no caso, ter alguma malformação congênita, porque a fenitoína ela é uma teratógena, certo? Além disso, a fenitoína ela tem alta taxa de ligação a proteínas plasmáticas e ela pode competir com o ácido valproico. Outro representando os inibidores da função dos canais de sódio é a carbamazepina, que ela tem ação semelhante à fenitoína, só que nesse caso ela apresenta discreta ação anticolinérgica também. E além disso, ela é utilizada como segunda linha de tratamento. As principais indicações para o uso da carbamazepina são as crises tônico-clônicas generalizadas. Nesse caso, a carbamazepina ela tem que ser utilizada em pessoas com mais de um ano de idade. E, além disso, ela é utilizada como monoterapia ou terapia adjuvante em crises focais com ou sem generalização secundária. Os efeitos adversos desse fármaco são a sonolência em alta dosagem e a ataxia, a diplopia, ela causa náusea, vômito, mal-estar epigástrico, constipação, também pode causar enxantema maculopapilar benigno, e no sistema hematológico ela pode causar discrasias sanguíneas graves, como a anemia e a granulocitose. Em relação a outros representantes dos inibidores da função dos canais de sódio, também tem a lamotrigina, que basicamente ela vai inibir a ação dos canais de sódio voltagem dependentes e vai inibir a liberação do glutamato, que é um neurotransmissor que induz a formação dos potenciais de ação nos neurônios. Basicamente, a lamotrigina, basicamente, ela vai ter interação medicamentosa com ácido valproico.
Então, quando ela é utilizada junto com o ácido valproico, ela pode ocorrer o processo de duplicação na concentração plasmática da lamotrigina, porque ela vai aumentar o risco, vai aumentar a concentração dela, certo? E por conta disso, o paciente ele pode desenvolver mais efeitos colaterais, como, por exemplo, o exantema, sendo fundamental conseguir ajustar a dose de ambos os fármacos. Além disso, o ácido valproico ele vai reduzir o processo de excreção da lamotrigina, porque ele vai reduzir o processo de glicuronidação, que é fundamental para que ocorra a excreção renal desse fármaco. Quando a gente analisa os inibidores de função dos canais de cálcio, agora, que é outra classe de fármaco, eles são divididos em duas principais classes: os bloqueadores dos canais de cálcio de voltagem de baixa voltagem e os inibidores ou bloqueadores dos canais de cálcio de alta voltagem. Então, em relação aos bloqueadores dos canais de cálcio de baixa voltagem ou do tipo T, eles são utilizados para o tratamento de crise de ausência, porque basicamente eles vão inibir a ação dos canais de cálcio de baixa voltagem, que basicamente esses canais eles vão estar relacionados com a formação da crise de ausência. Basicamente aqui é só um esqueminha de como ocorre a inibição desses canais. E basicamente dos representantes a gente tem a etoxucimida, que basicamente esse fármaco ele é exclusivamente utilizado para o tratamento de crise de ausência em pessoas com idade maior que 3 anos, e ela não é utilizada em outro tipo de crise epiléptica, porque ela só tem um mecanismo específico para bloquear os canais de cálcio do tipo T. Os efeitos adversos desse fármaco incluem desconforto gástrico, letargia, sonolência, cefaleia e alterações de humor, teratogenia e lesão urticária e outras manifestações cutâneas. Em relação ao ácido valproico, que é outro representante dos inibidores da função dos canais de cálcio, basicamente, além dele inibir os canais de cálcio, ele também tem outros mecanismos adicionais, como, por exemplo, ele inibe os canais de sódio, que basicamente ele tem uma ação semelhante à fenitoína. Além disso, ele vai potencializar a ação do GABA, porque ele aumenta a ação da enzima de síntese do GABA, inibe, no caso, o transportador do GABA e também bloqueia a enzima que degrada o GABA. Por conta disso, ele vai aumentar a ação inibitória do GABA nos neurônios e, por conta disso, vai diminuir a formação dos potenciais de ação e, consequentemente, das convulsões. As indicações do ácido valproico ele ser utilizado no tratamento de crises generalizadas tônico-clônicas, crise de ausência, quando elas não respondem ao primeiro medicamento, que é a etoxucimida, e também em crises mioclônicas. Ele também pode ser utilizado como monoterapia e terapia adjuvante de pacientes com idade maior de 10 anos, que apresentam qualquer forma de epilepsia, e também ele vai ser utilizado em crises focais, só que ele tem baixa eficácia nas crises focais, certo? Além disso, como efeitos adversos do ácido valproico, incluem anorexia, náusea, vômito, sedação, ataxia e tremor. Ele também pode causar a elevação das transaminases hepáticas, que é a TGO e a TGP. Ele também tem alta taxa de ligação a proteínas plasmáticas, por isso que ele pode competir com a fenitoína. Além disso, ele inibe o metabolismo do fenobarbital. Isso basicamente causa elevação dos níveis plasmáticos do fármaco, o que basicamente resulta no estado de torpor e em coma, certo? Além disso, ele tem efeito grave, hepatotoxicidade e também teratogenia. Além disso, a outra classe de fármacos que estão presentes nos inibidores da função dos canais de cálcio são os bloqueadores dos canais de cálcio de alta voltagem, que são os canais do tipo PQ. Basicamente, esses canais de cálcio eles são fundamentais para a liberação de vários neurotransmissores, como o glutamato. Então, basicamente, como esses fármacos eles vão inibir esses canais, eles vão reduzir a liberação do glutamato, que basicamente é o neurotransmissor que vai estimular a formação do potencial de ação nos neurônios, e por conta disso eles vão diminuir as crises de convulsão do paciente, que eles vão inibir o glutamato, vai inibir a formação do potencial de ação nos neurônios.
Aqui é basicamente só um esquema de como ocorre a ação de cada fármaco. E os principais representantes dos bloqueadores dos canais de cálcio de alta voltagem é a gabapentina e a pregabalina. A pregabalina ela é um fármaco que tem maior potencial de ação do que a gabapentina e ele possui menor metabolismo hepático. Esses dois fármacos, eles possuem absorção saturável, ou seja, tem uma determinada quantidade que tem a absorção desses dois fármacos do corpo, eles possuem boa tolerabilidade e baixa toxicidade. Eles não interferem no metabolismo de outros fármacos, o que basicamente é muito importante para pacientes que tomam muito medicamentos, por exemplo, idosos, pacientes que têm alguma doença crônica, como, por exemplo, paciente que tem problemas reumatológicos, pacientes que têm câncer, é bem fundamental porque aí não vai ter interação medicamentosa com os outros medicamentos que são utilizados pelo paciente. Basicamente, esses dois medicamentos eles são utilizados como terapia adjuvante nas crises focais com ou sem generalização secundária em pacientes com mais de 3 anos de idade. Como efeitos colaterais, eles causam aumento do apetite, causam ganho de peso, tontura, ataxia, cefaleia, tremor, fadiga, náusea e comportamento agressivo. Comportamento agressivo são nas crianças, no caso. Aqui, basicamente, é só um esqueminha como ocorre o mecanismo de ação desses medicamentos, desses fármacos, no caso. E, além disso, existem outros tipos de anticonvulsivantes, que é o topiramato, que basicamente ele tem alguns mecanismos de ação. Ele bloqueia os canais de sódio de modo semelhante à fenitoína, ele bloqueia os canais de cálcio de tipo T, os canais de alta voltagem, ele potencializa a ação do GABA, porque mas ele tem um sítio diferente de onde atuam os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Além disso, ele ativa o processo de a corrente hiperpolarizante de potássio, ou seja, basicamente ele vai induzir o processo de hiperpolarização nos neurônios, que vai basicamente inibir a formação de potencial de ação. Ele basicamente é utilizado como terapia complementar em casos de epilepsia refratária, que basicamente é epilepsia que não está sendo controlada pelos outros anticonvulsivantes. Os efeitos colaterais desse fármaco incluem sonolência, anorexia, fadiga, pensamento lento, dificuldade de concentração, dores abdominais, miopatia, glaucoma de ângulo fechado e também ele é teratógeno. O outro tipo de anticonvulsivante são os cannabinoides, que basicamente eles ativam os receptores cannabinoides, que basicamente vão promover a supressão da estabilidade neuronal, ou seja, a formação do potencial de ação, e eles também causam a inibição da liberação de vários neurotransmissores excitatórios, como, por exemplo, os aminoácidos excitatórios. Basicamente, esses fármacos eles são utilizados na epilepsia grave refratária aos fármacos convencionais, ou seja, aos outros anticonvulsivantes, e também em outras determinadas síndromes. Quando a gente analisa o panorama geral dos anticonvulsivantes, existem alguns principais riscos que o médico precisa ter em mente quando vai prescrever esse tipo de medicamento para o paciente, que são as interações medicamentosas que podem ocorrer, porque os anticonvulsivantes causam a indução da enzima CYP3A4, como, por exemplo, a fenitoína, a carbamazepina e o fenobarbital, que basicamente vai reduzir a ação de outros fármacos que podem ser utilizados junto com esse medicamento. E, além disso, existem alguns tipos de anticonvulsivantes que vão ser teratógenos, ou seja, vão causar malformações congênitas. Por exemplo, a fenitoína, que vai causar cardiopatias, defeito de tubo neural e fenda palatina nos recém-nascidos. A carbamazepina, que basicamente vai causar anormalidades craniofaciais menores e hipoplasia das unhas. E o ácido valproico e a carbamazepina, que também vão causar a espinha bífida. Bom, gente, foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem que eu estou à disposição para ajudá-los.